então, o tema de hoje será a última ceia. Nosso texto, Lucas, capítulo 22, do verso 1 ao 16. Vamos fazer a leitura do texto. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. E os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou, e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e fazei preparativos. E indo eles acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, obrigado por mais esse dia de vida, saúde, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado pela sua palavra aberta e lida. Sabemos, Pai, que é o Senhor quem nos dá o entendimento e o seu Espírito Santo aplica a sua palavra em nosso coração. Por isso pedimos que a sua palavra possa ser aplicada pelo seu Espírito em nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então, nessa aula veremos a última ceia de Jesus celebrada com os seus discípulos antes da crucificação. Então, ela é última porque ela é a última antes da crucificação. No desenrolar, nós vamos entender melhor. A Páscoa era um chamado à lembrança. Era a celebração de algo que tinha acontecido. Então, a Páscoa, ela olhava, de certa maneira, primeiramente, para o passado. Mas também ela tinha um aspecto futuro. Para quando o verdadeiro cordeiro pascual seria sacrificado por todos. A futura Páscoa marcaria o início de um novo e maior êxodo da escravidão, do pecado e da morte. Então, se a Páscoa celebrada por Israel olhava para trás para relembrar que eles haviam sido libertos do jugo do Egito, também vamos entender que essa celebração aqui de Jesus, ela visa também uma libertação. Veremos que Cristo, sim, não simplesmente, veremos que esse cumprimento, esse simbolismo da Páscoa, ele também apontava para Cristo. Então, Cristo, ele vai fazer com que isso que apontava para o futuro se materializasse, tá? Na pessoa do Cristo crucificado.
Então, é o Cordeiro de Deus sacrificado. Nós vamos entender com detalhes cada uma dessas coisas. Mas também vamos ver que a ceia celebrada por Cristo, ela aponta, da mesma forma que a Páscoa apontava para um aspecto passado e para um aspecto futuro, a ceia do Senhor Jesus também, ela aponta para um aspecto passado, porque ela vai relembrar do seu sacrifício, mas ela aponta para um aspecto futuro, porque um dia todo o povo de Deus estará reunido para celebrar um grande banquete. Então, vamos ver que a ceia, essa é a ordenança vital para a vida da igreja. A igreja que não ministra esta celebração, ela é uma igreja que, primeiro, desobedece a ordenança e, segundo, que ela perde essa celebração tão vital. Vital é aquilo que dá vida. Porque assim, se os irmãos ficassem se reunindo aqui na igreja e a mente dos irmãos não for Cristo crucificado e a salvação, então isso aqui seria um clube e não seria uma igreja. Então, apesar de nós virmos para a igreja e ser importante a comunhão uns com os outros, ser importante ministérios, desde a pregação, louvor, multimídia, diaconato, pastorado, tudo isso não faz sentido se o propósito não for lembrar daquilo que Cristo fez. Então a igreja constantemente se reúne e relembra aquilo que Cristo fez. Porque a razão de nós estarmos aqui é o que Cristo fez. Então a igreja tem que ter isso vivo na sua mente, tá? E também vamos ver que você vai entender que se é uma ordenança de Deus, se é algo vital para a vida da igreja, da vida para a igreja, aquele que não participa, ele de certa maneira ele perde nesse privilégio dado por Deus a nós. Então vamos começar aqui o nosso desenvolvimento da mensagem. O verso 1 diz: estava, pois, do verso 1 ao verso 6, estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. A festa dos pães ázimos, também chamada de Páscoa, era uma celebração judaica. E vamos ver com detalhe como era essa celebração mais à frente. Foi nesta época da festa da Páscoa, que era celebrada anualmente, que os principais líderes religiosos andavam tramando e mancomunando entre si como tirariam a vida de Jesus. E também veremos que eles temiam o povo. Quando Jesus entrou em Jerusalém sobre o jumento, ele foi aclamado como rei dos judeus. Ele entrava e aquela multidão seguia com ramos. Por isso nós vimos que muitos comemoram, Domingo de Ramos. Depois comemoram ali Sexta-feira da Paixão. Depois vem a crucificação.
Também é comemorado no mês de março a Páscoa. Veja, eles temiam essa multidão. Quando, na verdade, eles deveriam temer a Deus. Vocês já perceberam que muitas pessoas temem outro homem, mas não temem a Deus? O recado que eu dou, tema a Deus. Certa vez Jesus falou, vocês temem aquele que mata o corpo. Vocês devem temer aquele que mata o corpo e é capaz de lançar a alma no inferno. O homem deve temer a Deus em primeiro lugar. Eles temiam o povo, mas não temiam a Deus. E eram os principais religiosos da época. O que nós aprendemos é que a religião vem da palavra latina, do latim, religare, que dá a ideia de religar alguém a Deus. O homem está separado de Deus e a religião tenta religar a Deus. Mas a religião que nós vemos hoje, ela não liga o homem a Deus. Porque quem liga o homem a Deus é Jesus. Estes homens não estavam ligados a Deus. Tinham a religião, mas não tinham o temor a Deus. Satanás entrou em Judas, é o que o texto diz, e para mim, isso é a minha opinião, para mim isso é um sinal claro da perdição de Judas. Satanás entrou em Judas. Se nesse mesmo texto mais à frente nós vamos ver que Jesus ele falou para Pedro: Pedro, o diabo te chamou para cirandar. É o que o texto diz. Cirandar é você pegar o trigo e você bater no trigo. Ou seja, Satanás te chamou para trazer dano. Mas Jesus também diz que, mas eu já orei por ti para que você se arrependa. Jesus não fala isso com Judas, mas fala com Pedro. O meu entendimento é que, de um lado, nós temos um religioso, um discípulo que não é um salvo, e do outro nós temos um discípulo salvo. Jesus intercede pelos seus, mas Jesus ele não intercede por aqueles que não são seus. Por isso Jesus intercedeu por Pedro. E quando nós olhamos e comparamos os dois, veja, Satanás entrou em Judas, mas Satanás não entrou em Pedro, porque o templo de Deus não pode ser habitado por demônios, ou não pode ser possuído por demônios. Há muitos que dizem ser cristãos, mas vivem possuído por demônios. Somos templo do Espírito Santo, e onde Deus está, o diabo não pode estar. Mas o diabo pode chamar o crente para cirandar. Ou seja, você pode dar ouvidos às tentações do diabo, se deixar levar pela sua sedução, a fim de prejudicar ou ser prejudicado. Mas aqui, Judas, a palavra diz que Satanás entrou em Judas. Judas, um dos 12. Ele vai, fala com os principais sacerdotes e capitães, faz um acordo, um plano para entregar Jesus aos seus inimigos de forma secreta.
em troca de dinheiro. Veja que os homens, em sua corrupção, fazem plano para matar Jesus, mas Jesus está ciente da sua missão, que é ser sacrificado em favor dos pecadores. Atos diz assim, Atos 22, 23. De acordo... Atos, capítulo 2, 22, 23. Diz assim. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Veja o que o texto está dizendo. Jesus foi morto crucificado por iníquos, mas era o plano de Deus. De acordo com esse livro de Atos, esse texto, a morte de Jesus na cruz foi o resultado da rejeição intencional dos judeus e das autoridades romanas, que foram responsabilizadas por esse fato. Então Pedro, ao anunciar, ele diz: vocês deliberadamente, conscientes, foram e crucificaram Jesus. Vocês são responsáveis por isso. Ao mesmo tempo, o livro de Atos ensina que a morte de Cristo havia sido soberanamente predeterminada por Deus. Aqui estão as duas realidades: a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Vocês vão tentar conciliar as duas coisas. Talvez vocês não vão conseguir. Como era o plano de Deus, determinado por Deus, e ao mesmo tempo os homens realizam isso e são culpados por isso. Por que é citado isso aqui? Para que a gente entenda que, apesar dos homens, com as suas maldades, terem matado Jesus, na verdade, o que estava sendo feito era o plano de Deus sendo aplicado. Irmãos, às vezes você olha para as coisas e Deus tem propósitos maiores em meio a algumas coisas que acontecem. Mas o que é importante a gente ter em mente, que Deus tem tudo sob controle. Ainda que o homem mau execute os seus planos, no fim, tudo é permissão de Deus. Se de um lado estão tramando a morte de Cristo, em paralelo, Cristo está organizando a sua ceia. E então está chegando a hora. Jesus faz várias referências, onde ele diz que não é chegada a sua hora, mas aqui agora é chegada a sua hora. Que hora é esta? É a hora do que chamamos de paixão de Cristo. Às vezes você associa paixão a desejo carnal. Mas o significado original dessa palavra paixão significa sofrimento. Então, quando fala que alguém está apaixonado, é porque ele está sofrendo. Então, a paixão de Cristo é o seu sofrimento, a angústia
por saber da hora da sua morte. A hora do seu sofrimento e morte de cruz está chegando. É uma hora tenebrosa, mas também é uma hora de glória. Porque o plano de Deus está sendo cumprido. Esse fato relatado que nós estamos lendo está acontecendo a menos de 24 horas da sua execução. E, portanto, a última noite vivo antes da ressurreição. O verso 7 ao verso 12 diz, de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 7 diz: Chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhes perguntaram: Onde prepararemos, ou onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família na casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. A Páscoa teve origem no êxodo do povo de Israel. Aqui o dia da Páscoa chegou. Nós não temos ovos de Páscoa e não temos coelho da Páscoa. É importante não a crítica ao comer. Os irmãos gostam também. Mas aqui o importante é nós termos o entendimento do que é a real Páscoa. Chegou então o dia da Páscoa e vamos relembrar aqui como era a Páscoa realizada pelo povo de Israel. José foi governador do Egito. Ele havia morrido, os seus irmãos também, e toda a sua geração. Êxodo diz que os filhos de Israel aumentavam muito. No Egito, a população de Israel crescia dentro do Egito. E um rei que não conheceu José, nem os seus irmãos e nem aquela geração, ele se levantou. E esse rei do Egito que não conheceu José, ele viu o povo de Israel crescendo e se multiplicando. E ele disse: esse povo é muito e ele é mais poderoso do que nós. Ele receando que o povo de Israel ganhasse força e pudesse se juntar com seus inimigos e fazer uma grande rebelião. Então, ele, temendo esse futuro, ele propôs, então, causar dano ao povo de Israel, colocando sobre o povo de Israel tributos, cobrando impostos e colocando eles debaixo de dura servidão. O povo de Israel trabalhava como escravo. Trabalhava muito, ganhava pouco, e o pouco que ganhava ainda tinha que pagar um imposto. Não estou falando do nosso sistema tributário, mas o trabalhador ganha pouco e o pouco que ganha tem que pagar ainda. Mas aqui é dito que eles eram afligidos e eles foram forçados a construir cidades armazéns. Mas quanto mais o povo de Deus era afligido, mais ele crescia, mais ele se multiplicava. Os egípcios, então, faziam os filhos de Israel servir com maior dureza, com trabalho escravo. Eram obrigados a fazerem tijolos de barros e a realizar trabalhos forçados e pesados. O rei do Egito também ordenou que as parteiras, as parteiras egípcias que cuidavam do nascimento dos israelitas,
que quando nascessem homens, eram para as parteiras matarem os homens, porque uma nação sem homens era uma nação fraca na guerra. E uma nação sem homens também, consequentemente, não haveria multiplicação daquela geração. Uma nação sem homens seria mais fácil de dominar pela força. Deus poupou um desses bebês, Moisés, que futuramente veio ser o libertador de Israel. O Senhor então ouviu o clamor do seu povo, levantou Moisés para liderar a libertação do seu povo. Moisés, por diversas vezes, se apresentou ao rei do Egito, pedindo a saída do seu povo, e aquele rei, Faraó, ele não permitiu a saída do seu povo. E com isso Deus foi permitindo pragas. Deixa meu povo ir. Faraó dizia, não deixo. E Deus trazia uma praga sobre o Egito. E aí, aquele rei, ele voltava atrás, mas depois ele voltava atrás de novo. Deixa meu povo ir, Moisés dizia. E ele dizia, não deixo. E Deus trazia outra praga. Até que chegou a última praga, a praga da matança de todos os primogênitos. Farei a leitura aqui rápida de Êxodo 12:2. Foi a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, na última praga, Deus ordenou que cada família ali tomasse para si um cordeiro. Êxodo 12, 6 e 7 diz, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à parte. Então, povo de Israel, cada família separe um cordeiro. Deixe guardado. Depois, vocês vão sacrificar à tarde. Tomarão sangue e poloão sobre as ombreiras das portas, sobre a verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada a fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Êxodo 12, de 12 a 14. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, a última praga. Ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas e nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, e este dia vos será por memória. E celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então a Páscoa deu início na última praga que Deus permitiu vir sobre o Egito, que foi a matança dos primogênitos. O povo de Israel separava um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser sacrificado à tarde. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas portas das suas casas. Porque quando o anjo do Senhor passasse sobre o Egito, a casa que tivesse o sangue na porta, o anjo passaria. Mas se não houvesse o sangue na porta, o anjo destruidor entraria naquela casa e mataria o primogênito. O povo de Israel fez. O anjo do Senhor passou à meia-noite, feriu os primogênitos do Egito, inclusive o filho de Faraó, que seria o sucessor do seu trono.
toda a casa ouve um clamor. Toda a casa dos egípcios ouve um clamor. Não havia uma casa egípcia que não tivesse um morto. Porém, a casa do povo de Deus, que tinha o sangue do cordeiro nas portas, estavam todos livres. O faraó deixou o povo de Deus ir. Assim foi a libertação do povo de Deus. E esse foi o maior ato de redenção do Antigo Testamento. Anualmente a Páscoa era celebrada. Ela deveria ser celebrada pelos pais e explicada aos filhos. Explicando que aquilo era a lembrança do dia que Deus livrou o seu povo do Egito, da escravidão e da morte. Mas também olhava para o futuro, porque era o cordeiro que estava sendo morto, e o sangue desse cordeiro foi o que os livrou. Jesus então reúne os discípulos para celebrar a Páscoa. Estava tudo preparado. Os discípulos deviam seguir um homem. Eles iam entrar na cidade, o homem ia entrar na cidade com um cântaro. Eles deveriam olhar esse homem, deveriam seguir esse homem com um cântaro. Esse homem entraria em uma casa. A casa que eles entrassem, os discípulos deveriam chegar lá, falar com o dono da casa, com o pai de família, e deveriam perguntar aonde o mestre vai preparar a sua ceia. E aquele homem diria: o cenáculo mobiliado está pronto para a celebração. Veja que interessante. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, sobre o burro, sobre o jumento, ele disse: vocês vão lá na cidade, vocês vão encontrar 2 jumentos, vocês vão pegar e vocês vão trazer. E aí o dono desse jumento vai perguntar: para que vocês querem? Aí vocês vão responder: olha, porque Jesus precisa, o mestre precisa, depois devolve. Agora ele diz: segue um homem. Imagina, um homem passa aqui, você começa a seguir ele. Ele entra numa casa, você vai lá na casa, pergunta, o homem já sabe o que vai responder. O plano de Deus já preparou tudo. É o que nós podemos observar. Tudo já está preparado por Deus na sua soberania. Lucas, do verso 13 ao verso 15, do capítulo 22, dizendo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele e com os 12 apóstolos e disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Antes que padeça. Jesus então celebra junto aos seus discípulos, celebra a ceia junto aos seus discípulos. Celebra a Páscoa. Jesus então celebra essa liturgia. O que é a liturgia? É a festa. A festa que tem que ser celebrada daquele jeito. Então, quando nós falamos de uma festa religiosa, que ela tem que ser executada de um jeito pré-determinado, é o que nós chamamos de liturgia. O culto ele tem uma ordem. Então, a liturgia do culto, a forma que o culto tem que ser ministrado. Jesus então celebra, mas Jesus ele começa a mudar a liturgia. Veja, o judeu não poderia chegar e mudar a forma de celebrar a Páscoa. Ele incorreria em juízo de Deus, porque as coisas de Deus têm que ser executadas da forma que ele determina. Mas Jesus, ele celebra a Páscoa e ele muda o significado da Páscoa. Ele muda a liturgia.
talvez alguém olhasse e falasse: quem é esse homem soberbo que muda a forma de celebrar esta liturgia? Ele muda os seus significados. Ninguém poderia mudar aquilo que Deus ordenou ou instituiu. Até então, os judeus realizavam da mesma maneira realizada por Moisés junto com os israelitas lá no Egito. Deveria ser passado de geração em geração, daquela maneira. Cordeiro, ervas amargas, assado ao fogo. A obra de Cristo foi cumprida, foi o cumprimento da Páscoa. Então, se a Páscoa apontava para Jesus, se a Páscoa tinha um aspecto passado que lembrava da libertação do povo de Israel e apontava para o futuro daquele Cordeiro de Deus que viria, o Cordeiro chegou. O Cordeiro chegou. Não faz mais sentido comemorar a Páscoa apontando para algo que viria, se aquilo que viria já chegou. Jesus chegou e ele cumpriu a Páscoa. Cumpriu aquilo que significava a Páscoa. Jesus dá início ao novo pacto. Por isso, Jesus, ele vai falar. Em outros textos, é dito que Jesus partiu o pão e ele disse: isso é o meu corpo. Alguns dizem que na ceia você come o corpo de Jesus de forma literal. Mas Jesus também disse que ele era a porta. E ninguém imagina Jesus como uma porta andando. Então não era o corpo literal. Mas havia um significado, assim como a porta tinha um significado. Aqueles que entram nessa porta têm acesso a Deus. Assim, o corpo de Jesus era o pão que simbolizava a vida. Aquele que come e prova desse pão tem vida. O pão era o símbolo, a entrega do seu próprio corpo para a vida daquele que comesse dele. Também é dito o vinho. Jesus diz que o vinho é o seu sangue. Ele celebrou a sua última ceia antes da cruz para estabelecer uma nova ordenança, onde os seus discípulos deveriam celebrar. E agora nós não temos o cordeiro, não temos a erva amarga, não temos o cordeiro sendo assado no fogo. Não mais aponta para a libertação de Israel e para o cordeiro que iria vir, porque Jesus cumpre o símbolo da Páscoa e Jesus ele muda o seu significado. No lugar da Páscoa, ele coloca a ceia instituída, onde na ceia os elementos são o pão e o sangue, que representa o pão, o seu corpo, que dá vida por muitos, e o sangue, que é derramado por muitos. Jesus, ele muda o seu significado. Mas assim como a Páscoa olhava para o passado e olhava para o futuro, a ceia também da mesma maneira. Ela olha para o passado. Se a Páscoa relembrava a libertação do povo de Israel do Egito com o sangue de um cordeiro nos umbrais das portas, a ceia olha para o passado e nos lembra do sangue do cordeiro Jesus derramado na cruz para libertar os homens da condenação do pecado e das garras de Satanás. Se no passado foi a libertação do Egito e da escravidão, a ceia olha para trás e nos lembra da libertação que todo crente tem
em Cristo a libertação do pecado, a libertação de Satanás, a libertação da condenação. Toda vez que essa igreja celebra a ceia, ela lembra disso. Mas também é uma bênção para nós saber que nós fomos libertos. E eu pergunto, você já foi liberto? Você poderia participar dessa celebração e essa celebração ser uma verdade para você? Por isso que a celebração ela não é para qualquer pessoa, mas é para um salvo que entendeu, se submeteu àquilo que Deus ensina. Ele faz parte de uma igreja, a igreja conhece ele conhece a igreja, e ali juntos eles celebram como uma família, relembram daquilo que Cristo fez. Você já foi liberto em Cristo? Você que tem vivido ainda uma vida de opressão pelos seus pecados e pelo diabo. Há muitas pessoas oprimidas. Já vimos pessoas chegarem aqui oprimidas por causa dos seus pecados, por causa da droga, por causa da bebida, outras aflições que o diabo tem trazido a ela. O que nós queremos dizer é que você não precisa continuar assim oprimido. Por quê? Porque Cristo oferece a você a libertação. Saiba que você pode crer em Cristo e em seu sacrifício, então experimentar a libertação que só Ele pode dar. Você vai procurar libertações em muitas coisas. Na psicologia, na medicina, mas a verdadeira libertação é Deus que pode te dar. Porque não é só a libertação física, mas é a libertação espiritual. Porque você pode parar de beber. Se a bebida é uma opressão para você, você pode parar de beber, mas você pode continuar sendo uma pessoa incrédula. O que Deus quer oferecer é uma libertação que vai além do físico. É a libertação espiritual. Um dia celebraremos com Cristo no seu reino essa ceia. Será um grande dia onde estaremos diante do Cordeiro, aquele que nos salvou. Como uma grande família estaremos assentados em sua mesa e cearemos com ele. Ao que ele diz no verso 16, porque eu vos digo que não comerei mais, é a sua última ceia em vida, antes da crucificação. Então ele não vai comer de novo, porque ele vai morrer em menos de 24 horas. Mas também é dito que ele não comerá mais até quando? Até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, um dia, os salvos celebrarão uma ceia. Não mais só entre nós, com a presença espiritual de Cristo em nosso meio, mas nós, família de Deus, com a presença espiritual e física do Senhor Jesus. Um dia seu convite não mais existirá. Você quer fazer parte desse banquete no reino de Deus? Ou você estará fora da mesa? Um dia o convite do Senhor não existirá mais. Busque ao Senhor enquanto se pode achar e invocai a Ele enquanto Ele está perto. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, agradecemos por esse dia, pela sua palavra. Espero que tenhamos aprendido, Pai, com aquilo que o Senhor nos mostrou hoje na sua palavra. Que possamos assim, Pai, ter sempre em mente aquilo que Cristo fez
e também ter em mente aquilo que ainda acontecerá no futuro, o dia que todo o povo de Deus estará reunido, sem divisões, sem placas de denominações, sem discussões doutrinárias, mas seu povo estará reunido assim para celebrar a grande ceia. Aqueles que ainda não têm essa esperança, que possam ter, que o seu Espírito possa convencê-los nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.